Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor, amém, queridos? Vamos assentar em nome de Jesus. Eu te convido a abrir sua palavra comigo no livro de Filipenses, na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13. Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13. Abra o seu coração, querido. Deus tem algo profundo para você, aquilo que Deus nos revelou nessa tarde para edificação, seja do membro, seja do pastor, para todos nós, porque é a palavra que nos edifica, a palavra é que nos proporciona o alicerce necessário para a nossa batalha diária. Filipenses capítulo 3, versículo 13, quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberano Deus e Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor, colocando a nossa vida diante do Teu altar, ó Pai, que possamos servi-lo nesta noite como instrumento de bênção. Nós repreendemos toda barreira, todo mal. Este lugar é livre para o agir dos Teus anjos, do Teu Santo Espírito. Libera o Teu poder, a Tua graça, que cada coração seja terreno fértil, onde vai prosperar a Tua palavra, e seja tudo para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Deus. A carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, que todos nós estudamos, conhecemos, este homem reverenciado como um dos maiores apóstolos da história da humanidade, um homem que nasceu no meio judaico com todo o conhecimento das leis de Deus, posteriormente agregado à unção e à graça no encontro com Cristo a caminho de Damasco, um cidadão que tem toda a condição de escrever, inspirado pelo Espírito aos Filipenses, mas que serve também para a nossa vida hoje. O que me deixa sempre animado em pregar é a revelação que o Espírito traz, que contém em cada versículo da Bíblia, dentro de todo um contexto que Deus nos traz, querido. E Paulo está credenciado, e quando ele escreve ali aos Filipenses, ele escreve a nós, ele diz irmãos, ele se dirige ao povo de Deus, ele se dirige a pastores, a líderes, ao povo que compõe a igreja do Senhor, aqueles que visitam, aqueles que estão sempre presentes buscando. É com esse intuito, queridos, nesta noite. E Paulo diz, irmãos, quanto a mim, ele traz para ele a responsabilidade. Ele diz, quanto a mim, tudo que nós vamos ministrar nesta noite, tem Paulo como exemplo. Um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, que viu aquilo que é inefável, que o ouvido humano jamais ouviu, que os olhos jamais viram. O homem de milagres, o homem de cura, de experiência com os anjos, com Deus, com seu Espírito. Ele está credenciado, diferente de muitos homens que se dizem de Deus hoje e não são nada, são máscaras. Mas Paulo, credenciado, nos deixa esse versículo, nos deixa esse exemplo. É por isso que, convicção de Deus, eu posso pregar nesta noite. O tema é 5 momentos para crescimento. Diga comigo, 5 momentos para crescimento. Graças a Deus. E é um crescimento verdadeiro, seja pessoal ou seja ministerial. É o que Deus nos trouxe, esses 5 momentos desse versículo, que eu creio que Deus abençoará a sua vida, assim como nessa tarde já abençoou a minha. O primeiro momento, queridos, no versículo 13, na sua parte A, você deixa aí aberto, porque vamos falar muito desse versículo. O 13, parte A, digo, depois que ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Primeiro momento de romper os limites naturais. Fala comigo, momento de romper os limites naturais. Quando eu olho com os olhos naturais, eu até tenho a atenção de entender que Paulo realizou tudo o que era possível nesse momento. Era um homem de Deus, já tinha aberto dezenas de igrejas, um homem consagrado, mesmo açoitado, perseguido, ele é um homem respeitado. Basta uma palavra, um gesto, um lenço, que algo acontece. E ele diz, não julgo que eu tenha alcançado. Mesmo Paulo tendo alcançado muitas coisas, ele diz, não alcancei. É um exemplo para nós, porque muitas vezes, pastores, irmãos e irmãs, tem gente que abre uma igreja, abre outra, tem irmão que chega ao diaconato, a um louvor, grava um CD, outros crescem no meio da mídia, através da televisão, da rádio, e pensam que já atingiram o necessário.
A primeira coisa que nós temos que entender é que muitas vezes nós estamos vendo os limites naturais, mas Deus nessa noite quer nos levar para a área dos limites sobrenaturais, para o nosso ministério, para a nossa vida, para o nosso casamento, relacionamento, para a sua profissão, para aquilo que você escolheu. Você não pode parar, não interessa se você tem 20 anos, se tem 70 anos, se tem 1 ano de ministério, se tem 60 anos, não existe limite para aqueles que têm Deus no seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Os seus sonhos, o seu lado profissional, e Paulo diz, não julgo e que haja alcançado. É assim que enquanto nós estivermos nessa terra, creio eu, Paulo nos ensina aos filipenses que temos que caminhar. Eu ainda não alcancei aquilo que eu almejo, eu ainda não alcancei o que Deus tem para mim. Talvez você chegou aqui hoje cansado, querendo parar, desistindo de um comércio, desistindo de uma ação na sua vida financeira, desistindo de um relacionamento. Talvez alguém te abandonou, talvez alguém disse que você não vai chegar lá, mas você tem que expandir a sua visão do natural para o sobrenatural, porque você ainda não alcançou. Quando Deus me trazia essa palavra, ainda nesse versículo, Ele me levou a Isaías 54, versículo 2. Preste atenção que é romper os limites naturais e ir para o sobrenatural de Deus. Isaías 54, 2 diz, amplia o lugar da tua tenda. Sua vida, seu lugar, sua igreja, pastores. Amplia. Quando eu saio do limite natural e eu acho que eu ainda não alcancei, eu vou ampliar a minha tenda. O versículo continua, e estendo as cortinas da sua habitação, está dizendo da sua casa, do seu lar. E diz ainda, não impeças quem? Deus. Alonga tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Quando eu entendo que eu ainda não alcancei aquilo que está almejado, que eu ainda não atingi o ápice do plano de Deus para a minha vida, eu preciso então alargar minha tenda, estender minha cortina, alongar minhas cordas e estacas, para que eu possa então olhar no horizonte espiritual, além do que meus olhos alcançam, e dizer, Deus, eis-me aqui para fazer muito mais ainda. Quem está entendendo, diga amém. O primeiro momento então é o momento de romper os limites naturais, é o que o Paulo ensina aos filipenses e a nós. O segundo momento está na parte B, ele diz, mas uma coisa faço. Segundo momento, ter atitude. Fala comigo, ter atitude. Muitas vezes pastores, homens de Deus, mulheres, servos, eles até conseguem enxergar na visão sobrenatural e não nos limites naturais, mas não tem atitude. Às vezes o irmão fala, eu quero gravar um CD, mas ele fica esperando, Deus só vai mandar a gravadora, Deus, a gravadora vai vir na minha porta. Não acontece. Atitude, mas uma coisa eu faço. Então Paulo está dizendo, olha, eu reconheço que eu não atingi, mas tem uma coisa que eu faço. Fazer é ação, é atitude. Nós não podemos esperar com os braços cruzados. Nós saímos do limite natural para o sobrenatural, e para isso temos que ter limite. Mateus capítulo 7, do versículo 7 e 8, mostra que quando nós temos uma conversa boa com Deus, para receber algo nós precisamos ter atitude. Lá no Mateus 7, 7 e 8 diz, pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. É ação, é atitude. Buscai, encontrareis. Se pedir, encontrará. Se bater, abrir-se-vos-á. Se buscai, achareis. Ação, atitude. Os cristãos de hoje têm que ter mais atitude. Não só atitude do id, mas atitude em todos os sentidos de atingir o ápice de Deus para a nossa vida. Lembrando também de Ana, lá em 1 Samuel, do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 ao 20. Ana, mulher de Elcana, era ela e mais uma mulher. A primeira mulher de Elcana tinha muitos filhos e Ana não tinha. Ela era muito humilhada. Muito humilhada. E um dia eu penso que Ana subia, ela não comia porque ela sofria muito. Mas chegou um momento que como Paulo esclarece aqui, penso eu, que ela saiu do limite natural de não poder ficar grávida por ser estéril, foi ao sobrenatural e ela teve atitude, diz a palavra que ela subiu e ela começou a orar, começou a clamar, começou a chorar, começou a pedir a Deus, ela teve atitude diante de Deus e ela engravidou, teve seu filho para a glória de Deus Pai, aleluia. Fala comigo, atitude. É isso que tem que ter. Não é verdade, Aldivas? Atitude forte. Nós temos também na palavra, lá em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34 de exemplo. Nós temos ali uma mulher que tinha fluxo de sangue. No momento natural, aquela mulher sofreu muitos anos.
Ela gastou tudo com aqueles médicos porque era no nível natural. Quando ela sai do natural e rompe o limite do sobrenatural, ela pensa, existe uma solução. Estava passando ali Jesus, você sabe. E diz a palavra lá em Marcos 5 que ela falou assim, se eu tocar, ela pensou antes com ela. Se eu tocar. Já pensou Jesus passando e ela, se eu tocar, não acontecia nada. Muitas vezes o cara fala, eu quero ajudar na Semados e nada, eu quero ajudar na igreja e nada. Pastor, eu vou ajudar, pastor, eu vou ajudar em nada. O pastor diz, eu vou abrir uma congregação, eu vou lançar um livro, mas não tem nada. A mulher de fluxo de sangue, ela pensou, saiu do natural para o sobrenatural. E diz a palavra que ela teve atitude. Ela rastejou no meio do povo, tocou a orla de Jesus e foi curada para a glória de Deus Pai. É isso que Paulo passa aos Filipenses, mas uma coisa eu faço, é ter atitude, é ter ação. Quem quer, tem que ter atitude. Tem irmã que ora 60 anos, Deus manda meu noivo, Deus manda meu noivo, Deus manda meu noivo. Aparece um cidadão bonitinho e fala, irmã, como é que tá, tudo bem? Deus manda meu noivo, Deus. Não vai casar nunca. Precisa ter atitude. Terceiro momento. Nós temos um momento de romper limites naturais, momento de ter atitude. Na letra C do versículo 13 ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Terceiro, momento de romper as amarras do passado. Fala comigo, momento de romper as amarras do passado. Muitas vezes eu conheço pastores que até romperam o limite natural, até tiveram atitude, mas quando foram, o passado puxou para trás. Muitas vezes o passado amarra. As amarras do passado são costumes, são erros do passado que não nos deixa Deus nos fazer progredir. São pecados não confessados, ou mesmo confessado que o inimigo te amarra e diz, olha o teu pecado, olha que vai revelar aquilo, olha que vai ver. Momentos de romper as amarras de humilhação, de trauma, de perdoar e ser perdoado. Se você quer avançar, você tem que romper hoje as barreiras do seu passado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17 me vem à mente. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, aleluia, e eis que se fizeram novas. Bendito é o nome de Jesus. Momento de romper as amarras, de ter uma visão nova, de romper alguns costumes, de romper algumas ideologias. Porque enquanto eu e você não rompemos, está se enchendo aí o crescimento de igrejas evangélicas fracas, vazias e que não estão sendo sal neste mundo. Se não rompermos para avançarmos, continuaremos vendo a igreja crescer, mas a sociedade cada dia mais perdida. Eu li esses dias dizendo, o Espírito Santo tem 35% de evangélicos, mas nunca na história da Grande Vitória tantos jovens se mataram e tantos jovens morreram. Porque uma igreja que não rompe com o passado, são pessoas que antigamente se levantava o vaso, limpava ele para ser cheio de unção, de autoridade, de graça. Hoje se levanta os vasos para ser cheio de apartamento, de casa, de dinheiro e de pedição a Deus. Eu não sou contra a prosperidade, mas Deus está buscando nesta noite uma consciência dentro do seu coração para dizer, eu quero te encher para fazer a diferença, aleluia. Oh Deus, tem muita gente ainda com amarra, tem pastor precisando soltar algumas amarras. Eu nessa tarde falei, Deus, eu preciso soltar algumas amarras da minha vida. Isaías 54:4 é uma boa notícia para isso. Ele diz, Deus fala para nós lá em Isaías 54:4, não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não será humilhado. Antes, te esquece da vergonha da sua mocidade e não te lembrarás mais do pecado da tua viuvez, aleluia. Se você aceitar Jesus de verdade, se você arrepender de verdade da meia volta, o sangue dele purifica. Ele fala que pega os pecadinhos e joga dentro do lago. Isso não pode ser peso, isso não pode ser acusação. Se houver arrependimento, o diabo não pode acusar mais. Bendito é o nome do Senhor. São momentos para o crescimento. Eu quero sintetizar este terceiro momento.
na travessia do Mar Vermelho. Preste atenção no que Deus me deu sobre deixar para trás as amarras do passado. Quando aquele povo foi ali através de Moisés, saiu do Egito, Deus levou para o deserto, chegou diante do Mar Vermelho. Todos conhecem bem a história. Não tinha para onde ir. Faraó veio com seus cavalos e cavaleiros e cercou a parte de trás. Não tinha como sair, infelizmente. E aquele povo, se você pensar bem e ler, muitos e muitos anos eles clamaram a Deus para que viesse libertação. Isso quer dizer que toda aquela geração nasceu e foi criada debaixo da escravidão de Faraó. Cheio de trauma, cheio de celeuma, cheio de cansaço. Tinha tudo para eles não romperem. Tanto que eles sempre murmuravam, porque foi uma geração nascida lá dentro. Deus, olha o mistério, Deus abre o Mar Vermelho. Passa aquele povo, assolado, machucado, preso num passado terrível, e atravessa. Vem Faraó e todo mundo. O que está entrando no mar? Deus me disse o passado deles. O Egito. Eles atravessam e o passado vem. E Deus, para confirmar o que Paulo vai falar na frente aqui, Deus fala assim: agora eu vou enterrar neste mar todo o seu passado. Bendito seja o nome do Senhor. É isso. A travessia do mar sintetiza: o seu passado fica aqui. Acabou o Egito, agora é marchar para a conquista de Canaã. Bendito é o Senhor, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Enquanto você não deixar o seu passado e nova criatura levantar como filho de Deus, você não poderá ser um conquistador. Mas Deus nesta noite está aqui para te ajudar, para te levantar e para abrir para você os caminhos, aleluia. O quarto momento, lembrando, momento de romper limites naturais, momento de ter atitude, aí momento de romper as amarras do passado. Quarto momento, avançando para as coisas que estão diante de mim. Depois que você sai do natural para o sobrenatural, que você avança esse passo, que você tem atitude e rompe as amarras, chegou o quarto momento que Paulo ensina aos Filipenses e a nós. Momento de avançar e conquistar. Fala comigo, momento de avançar e conquistar. Talvez seja o motivo de muitas pessoas tentar avançar e nunca vai. Tentar abrir um negócio e sempre fala. De emprego em emprego. Tentar casar e não consegue. Ou casa, separa. Muitos fracassos sentimental, financeiro e até ministerial. Quantos soldados feridos pelo caminho. Porque não passou pelos 3 primeiros momentos. Só foi para o momento de conquista. Só quis avançar. Não estava preparado. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, queridos. Já tinha passado pelas 3 etapas. Lá em Êxodo 14:5. Que eles tiveram medo. Deus disse a Moisés: fala a esse povo que marcha, aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, fala: nesse quarto momento, é o momento de você avançar, conquistar. Porque Deus diz: marche, aleluia. Quando nós vivemos os 3 primeiros momentos, nós não podemos retroagir. Nós precisamos continuar avançando. Quando eu me desprendo de tudo isso, o meu ministério vai crescer, a minha igreja vai prosperar. Eu volto a tocar numa tecla. Eu não estou dizendo de crescimento, eu não estou dizendo de inchaço. Sabe, eu não estou dizendo de inchaço. Deus tem me incomodado muito. E eu acredito que Ele deve estar levantando muitos homens no Brasil para incomodar nesse sentido, queridos. Essa igreja não tem sido, não é a nossa igreja, não é esta igreja. A igreja que tem crescido de forma muito rápida e despreparada. Onde aceita Jesus hoje e batiza amanhã. Hoje aceita e batiza e assume cargo e vira pastor em uma semana. Eu estou preocupado com isso. Para avançar, para conquistar, tem que deixar toda essa celeuma. Tem que ter todo este encontro com Deus. Tem que ter esta coragem. Quando atravessar o mar, lá em Números capítulo 14, versículos 7 a 8. Já passadas as 3 etapas, diz a palavra que Moisés mandou os espias, lembra? Para espiar a terra prometida. Daqueles que voltaram, alguns não tinham passado aquelas outras etapas, com certeza. Porque eles falaram: olha, o povo é grande, o inimigo é maior. Eu acho que o Senhor nos trouxe para morrer aqui. Vocês não devem entrar. E foi aquele motim violento, vocês lembram? Moisés e Arão, diz a palavra, que dobraram o joelho e começaram a chorar. Josué e Caleb pegaram a palavra.
Homens que não tinham mais nada com o passado. Homens que não tinham visão mais natural, mas homens que tinham visão sobrenatural. Josué e Caleb diz: não, se Deus está conosco, não tem gigante, não tem impedimento. A terra é boa e Deus já deu. Nós temos que ir. Os outros retrocederam. E quem entrou na terra prometida? Só vai entrar na bênção, no milagre, na graça, aqueles que não retrocedem, aqueles que curados estão diante do Senhor, que estão preparados para avançar, para conquistar, na área sentimental, na área financeira, na área espiritual, na área ministerial. Deus quer levantar aqui hoje homens e mulheres para fazer mais do que vencedores daquele que nós podemos todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. É muito profundo que Paulo escreve aos Filipenses num único versículo. O quinto momento, depois de avançar e conquistar, está no versículo 14, parte A. Paulo diz então: prossigo para o alvo. Quinto momento, momento de definir alvos e projetos. Fala comigo, momento de definir alvos e projetos. Quando nós estamos prontos para avançar e conquistar, nós temos que definir qual é o nosso alvo. Quais são os nossos projetos? Homens, mulheres, jovens. Muitas vezes nós oramos a Deus de forma vazia. Eu lembro do irmão lá em Formosa, que ele orava muito: Deus me dá um carro, eu preciso de um carro, Deus me dá um carro. Ele orou 2 anos. Isso é um projeto definido, isso é um alvo definido. Isso foi em 1999. E Deus deu para ele um Fusca 69. Só o bagaço. Deus, o que é isso? Mas meu filho, você pediu um carro, você não falou qual era. Eu vejo esses irmãos novos aqui. Muitos oram, né? Sem alvo. Deus me dá varoa, Deus me dá varoa, Deus me dá o varão. Aquela oração tremenda. E esse irmão lá, todo dia ele olhava o culto todinho de olho fechado. Aí depois de 2 anos orando pela varoa, ele cansou. Não tinha um projeto definido, não tinha um alvo. Aí ele dobrou o joelho e falou: Deus! De olho fechado. A primeira irmã que bateu no meu ombro é a minha varoa. Eu não aguento mais, é o sinal. Ele tinha uns 38 anos, aquele camarada, gente boa. Eu não quero aqui pregar nada a questão de beleza, irmão, entenda isso. Mas senti uma irmãzinha lá de 49 anos, sem nenhum dente na boca, sem nada. Sério mesmo. Bem descalculadinha, tadinha. Uma benção, mas descalculada externamente. E ela deu uma vontade, não sabe por quê. Foi preocupado, o irmão orando muito tempo, encostou no ombro do irmão. E o irmão: isso é bom demais. Tinha projeto definido, não tinha alvo. O irmão levantou: Deus, só está brincando comigo. Só está de brincadeira. Não tem alvo definido, tem que definir. Paulo fala para o alvo. Ele tinha um alvo, a sua vocação em Cristo, o céu. Aqui na terra também tem que ter alvo. Onde você quer chegar e como? Porque Deus quer te levar até lá, aleluia. Falar, isso aí, queridos. Não podemos ficar na mesmice, repetindo. Temos que ter isso. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 está escrito: porque todas quantas as promessas que há em Deus, nele nós temos o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus Pai por nós. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Coloca esse projeto aqui, ó. Projeta. Fala como é que você quer. Só não vale as irmãs pedir o Brad Pitt, que esse não vai chegar. Mas o resto, projeta o tamanho do seu imóvel, o tamanho da sua casa. Projeto se você quer ser vereador estadual, federal, não sei se você quer mexer com político. Projeto se você quer ser diácono, obreiro, pastor. Projeto o que você deseja. Mas projeta uma coisa no coração e estabelece um alvo. Vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a oração, vai para a palavra de Deus. Deixa Deus te levar. Tem gente querendo resolver no muque.
tem que resolver a segunda vontade de Deus. Tem gente que é levado pela influência humana. Temos que ser carregados pela influência do doce Espírito de Deus. Aleluia. Davi já estava velho, pronto para passar o bastão para Salomão. E ele falou: Deus, eu penso assim, Davi tinha essa visão de Paulo. Ele não conseguia viver sem projeto e sem alvo. Por isso foi o maior conquistador de terra da história. O homem que avançou, que conquistou, que unificou Judá e Israel. Um homem de conquista. E ele já velho falou: Deus, eu tenho onde me repousar bacana, mas o Senhor não tem. Eu quero construir uma casa. Davi estava velho naquele momento, estava cansado. Deus falou: Davi, você não vai me construir nada, mas seu filho poderá me construir. Davi tinha tanta essa visão, de ter alvo, que ele fez o desenho junto com Deus, deixou a planta pronta, juntou dinheiro, juntou ouro, deixou tudo para Salomão. Um homem sem alvo, uma mulher sem alvo, sem projeto, me desculpa, mas é uma pessoa meia morta, aleluia. Enquanto você e eu suspirarmos, enquanto nós respirarmos, nós temos que ter um alvo diante de Deus, um projeto diante de Deus. Há milhares e milhares de pessoas esperando um alvo espiritual nosso, esperando um projeto espiritual nosso. Eu sou muito envolvido pelo trabalho, você pode ser, mas nós podemos conseguir mudar isso, estabelecer a partir de hoje alvos para a glória de Deus, alvos espirituais e não só materiais. Posso escutar um amém? Amém. E Paulo diz: eu sigo para o alvo. São 5 momentos. Momento de romper o limite natural, momento de ter atitude, momento de romper as amarras do passado, momento de avançar e conquistar, e o momento de definir os alvos e os projetos. Se nós conseguirmos, queridos, aplicar estes 5 momentos, nós teremos um verdadeiro crescimento pessoal e ministerial. Fora isso, a gente fica dando murro em parede, vai dali, sofre, volta, sofre. Quem sofre mais é os pastores que ficam ouvindo no gabinete, né? Vai, vem. Às vezes pastores também vão, bate a cabeça, volta, porque não tem tudo isso estabelecido. Sabe, queridos? Além disso, o apóstolo Paulo, ele encerra, e eu vou encerrar com ele. No capítulo 14, parte B, ele diz: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Além de você conquistar tudo isso na terra, se você cuidar dessa parte dos projetos de Deus, você ainda tem um prêmio. Sabe qual é o seu prêmio? É o galardão, é a salvação, é uma morada lá no céu, é Deus chegar e falar: senta aqui comigo, é participar do louvor junto com os anjos eternamente, é a libertação de todo o nosso mal. Além de prosperar e crescer na terra, com esses 5 momentos, você tem o prêmio, a vocação de Cristo Jesus para nós. E Paulo, se você voltar lá um pouquinho, ele diz: sede também meus imitadores, no versículo 17. Se nós fizermos os 5 momentos, nós seremos verdadeiros imitadores do apóstolo Paulo, que tem base para pedir para imitá-los. E nós vamos aplicar, nossa vida vai mudar, nosso ministério vai mudar, nossa casa vai mudar. Você que vai me ver nesse DVD, a sua casa vai mudar, a sua vida vai mudar. Você vai deixar o passado, todo o trauma, e Deus vai te levantar. Venha para a casa de Deus e deixa Deus te abençoar, em nome de Jesus.